Então, não há essa confusão de neutralidade com imparcialidade. O sujeito, ele não tem como ser neutro, né? Ele tem uma carga valorativa intrínseca como ser humano. Agora, ele pode ser imparcial. Rock gaúcho, professor Juju, 1988, TNT, aquele disco TNT 2, uma banda clássica do chamado rockabilly, né? O rock gaúcho muito famoso, alguns dizem até que o rock gaúcho fez escola diferente daquele rock que era feito no eixo Rio-São Paulo. Tivemos bandas também do Rio Grande do Sul com sucessos comerciais, aí como Engenheiros do Havaí, o Nenhum de Nós, do Carlos Stein, que já esteve aqui conosco também, mas o TNT é aquele rock raiz, hein, professor Juju? Professor Juju, o senhor gosta de TNT? Gosto de TNT e eu acho que todo iniciante que quer ser juiz ou o juiz mesmo deve ouvir esse refrão. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. É uma homenagem aqui introdutória ao nosso entrevistado de hoje. Todo juiz tinha que escutar isso. Aliás, hein, vamos colocar todo o jurista acadêmico tinha que se perguntar, não sei se estou certo ou se estou errado. Tá bem. Professor Juju, hoje recebemos alguém que é da prática, é um baita de um advogado, trabalha nas questões criminais e também é um acadêmico, inclusive é meu colega, professor Juju, no doutorado das Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, está conosco hoje Ruiz Ritter. Tudo bem, Ruiz? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo ótimo, meus amigos. Muito grato pelo convite de um projeto que eu acho de muito bom gosto. De muito bom gosto. Essa batida da arte, ela tem tudo a ver com o direito. O direito precisa da arte. O direito precisa da arte. É importante que o direito reconheça isso. E a vida precisa da arte. É um projeto de muito bom gosto que eu aceitei de pronto, com muita alegria. Que legal. A gente fica muito feliz em te ter aqui, né, professor Juju? Então vamos lá. Seguinte, quem nos acompanha, o Ruiz também já nos acompanha, sabe que nós trabalhamos em cima de um eixo. Primeiro, uma questão sobre uma eventual morte do direito ou de alguns institutos dele, através de algumas crises do direito liberal, e depois a gente fala um pouquinho sobre rock and roll, arte em geral. Para que a gente possa começar, Ruiz, eu vou te colocar a questão. Ruiz, em que medida o direito processual morre quando falta a imparcialidade? Ótima pergunta. Tia, que baita pergunta. Que baita provocação. Quisera a comunidade jurídica encarasse essa questão da forma como ela está sendo colocada para mim. A dependência de vida da imparcialidade para o direito. Porque é disso que se trata, Marcelão. É disso que se trata. Sem imparcialidade, veja, imparcialidade é a essência da jurisdição, né? Não há jurisdição legítima se ela não for imparcial, né? Se o judiciário estiver preferindo as pessoas a outras que estão reclamando da tutela jurisdicional, isso não vai funcionar, vai virar barbárie. Então, há uma dependência intrínseca. O direito precisa da imparcialidade do poder judiciário para se manter como um regulador de condutas humanas. Sem isso, perde legitimidade. Se perde legitimidade, vira barbárie, como eu falei. Então, a imparcialidade ela tem essa condição de realmente de vida ou morte. O direito precisa dela. Eu nunca, talvez, tivessem me colocado isso dessa forma e eu acho fantástico. Ela tem que ser encarada como tal. Pense que se não houver legitimidade, né, se as decisões elas forem tomadas sem imparcialidade, e as pessoas que estão sob aquela jurisdição, né, os cidadãos que estão sob aquela jurisdição, eles entenderem que a jurisdição é legítima, eles não vão cumprir essas decisões. A imparcialidade ela é uma condição de confiança na administração da justiça. Tem que se pensar que o Poder Judiciário é pilar do Estado de Direito, né? Sem judiciário legítimo não há Estado de Direito, né? A barbárie. Então, a confiança é um pressuposto para que isso ande da forma como deve agir. Então, olha, Marcelo, te devolvendo, há uma dependência da imparcialidade, há uma dependência de vida. O direito depende para a sobrevivência de que cada vez mais se leve a sério a imparcialidade. E veja que é um tema que está em alta, porque com a crise de legitimidade do nosso Congresso Nacional, a crise política que nós vivemos, todas as demandas elas param no judiciário. E, sobretudo, na Corte Constitucional, que está para muito além de uma Corte Constitucional, né? É para ser uma Corte Constitucional, mas não é uma Corte Constitucional, né? Tudo desemboca no Supremo Tribunal Federal. E aí começam a se desconfiar, né? Bom, agora nós temos a indicação, o presidente indicou determinado ministro,
Como é que fica a imparcialidade desse ministro que entra, se ele foi indicado pelo presidente? Isso está intrínseco, está imbricado. O Estado de Direito depende de um poder judiciário independente e imparcial. E a coisa tem que ser levada dessa forma. Né? A coisa tem que ser levada dessa forma. Luiz, tu tocas nesse assunto agora da indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu me recordo de algumas declarações do atual presidente da República, que inclusive dizia, né, que iria escolher o ministro, ou o próximo ministro ainda que está por vir, por algum viés que pudesse ter religioso e etc. Dentro dessa questão específica, como que a gente pode fazer uma diferenciação entre imparcialidade e neutralidade? Porque o que me parece é que não deveria importar a religião, o credo ou a crença do juiz ou de qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas quando isso é colocado pelo presidente da República como se fosse quase que uma condição para que o novo juiz do Supremo Tribunal Federal lá esteja, isso passa a preocupar em alguma medida ou não? E dentro disso, a diferença entre a imparcialidade e essa neutralidade. Também é um ponto muito sensível esse, Marcelo, e precisa ser melhor compreendido. Precisa ser melhor compreendido, e talvez para dar uma resposta taxativa desde um primeiro momento. A neutralidade ela não existe. O ser humano ele não consegue ser neutro. Ele não consegue se desvincular de experiências passadas, de crenças. Isso é absolutamente inviável. Mas ele pode ser imparcial. Veja, ele deve ser imparcial. É necessário que ele seja imparcial, apesar de ele, sim, cada decisão que ele tomar, ela vai ser carregada de valores, de crenças que ele tem. Mas a imparcialidade ela está muito mais vinculada a um código de conduta. Entende? Aliás, não basta que ele seja imparcial, ele tem que parecer imparcial, porque nós estamos falando aqui que pressuposto é confiança. Então, ele tem que inspirar essa imparcialidade, ela tem que estar visível para os cidadãos, né? Para os jurisdicionados, eles precisam visualizá-la, não basta que ele seja no íntimo dele. Então, claro que não há uma neutralidade. O sujeito, sobre várias perspectivas diferentes, nós nem precisamos ficar numa só, nós podemos falar de psicanálise do sujeito como id, ego e superego, né? Sabendo que o inconsciente é senhor da sua casa, vai dizer Freud, e vai nos dizer que talvez aquilo que o juiz está manifestando no processo não seja simplesmente fruto de um inconsciente, ele nem tem um completo controle daquelas informações. Seja por uma fenomenologia do juiz como ser no mundo e a necessidade de se compreender um juiz inserido nessa realidade social. Mas, seja como for, e a base é que se quiser discutir isso, não há como se falar em neutralidade. Não há blindagem psíquica do juiz. Não há superpoder psíquico do juiz. Não há como se desvencilhar das nossas preferências, da nossa história. Né? Vamos usar da nossa história. Cada um tem uma história. Agora, a imparcialidade é um dever que ele tem na judicatura, né, de não preferir uma parte à outra, mesmo involuntariamente. Mesmo involuntariamente. É claro que o desenho institucional, o sistema, ele tem que dar condições para essa imparcialidade. Ele não pode colocar o magistrado numa proximidade muito estreita com as partes, porque senão ele vai tornar impossível, mesmo que involuntariamente, esse magistrado acaba preferindo uma parte à outra. Então, o sistema também tem que funcionar para que esse juiz possa criar um distanciamento, um alinhamento, para que ele realmente não, nem involuntariamente, nem inconscientemente, acabe preferindo uma parte à outra e manifestando isso. É disso que se trata. É uma regra de conduta que exige um afastamento das partes, do caso em si, para julgar o caso com tranquilidade. Luiz, o Schunemann é um jurista alemão que formou gerações aqui no Brasil e fora do Brasil. Inclusive, o professor Auri Lopes Júnior sempre escreve, sempre quando tem oportunidade, ele cita o Schunemann como um crítico mesmo de um processo penal, inclusive aplicado aqui no Brasil até hoje. Gostaria de saber de ti em que medida o Schunemann continua contribuindo, seja para a academia, seja para as discussões nos tribunais, nesse sistema processual caótico que nós vivemos hoje no Brasil, em matéria penal. É interessante, Juliano, tocar no nome do Schunemann. Ele é um jurista alemão, escreve sobre direito material, mais ou tanto quanto direito processual, porque na Alemanha eles escrevem juntos, né? Não há essa distinção, esse corte rígido como há no Brasil. E ele tem essa pesquisa, que ela tem um título muito provocante, eu gosto muito, que é O Juiz como um Terceiro Manipulado no Processo Penal. Então, provoca, né? Eu particularmente, eu gosto muito de textos que trabalham, de artigos que trabalham nessa realidade humana do juiz, sabe? Terceiro manipulado, isso parece uma heresia em determinado local
que se fala dessa forma. E ele analisa até que ponto os juízes se influenciam pelo contato com a investigação. Tá? Aquilo que aqui no Brasil se discute, e hoje é tema do momento, com a implementação do juiz das garantias. Até que ponto eu preciso de um juiz para a fase de investigação e um juiz posteriormente para julgar o processo. E o Schunemann vai lá, na Alemanha, reproduz essa pesquisa com promotores, com juízes, e apresenta dados empíricos dizendo o seguinte: o juiz condena mais quando ele sabe, quando ele tem conhecimento, quando ele participa de alguma forma da fase de investigação e depois julga o processo. Então, ele traz uma pesquisa com fundamento na psicologia social, né, lá na teoria da dissonância cognitiva, que eu também uso, recorrendo, ele parte de uma interpretação de um psicólogo alemão, Martin Ehrlich, que faz essa interpretação do Leon Festinger, que é o quem desenvolveu a pesquisa. Eu utilizo direto o Leon Festinger, então, enfim, é a mesma fonte, nós estamos discutindo com a mesma fonte dentro da psicologia e vai chegar a essa conclusão. Então, claro que isso tem uma pertinência muito grande, porque o Brasil leva muito a sério o que se produz na Alemanha, isso entra no Brasil numa obra traduzida para cá, está traduzido no português, e repercute muito. O professor Auri é um que encabeça essa pesquisa e leva isso adiante. Aproveitando, então, o que é o déficit cognitivo, a deficiência na cognição do processo, Luiz? Bom, eu vou partir dessa mesma teoria, eu estava falando isso agora, para explicar assim, de uma forma bastante objetiva, tá? A dissonância cognitiva, né? O que se fala? Dissonância cognitiva, o que é isso? Por que essa é uma teoria base que ajuda a se compreender a imparcialidade? Dissonância cognitiva é desequilíbrio cognitivo, desequilíbrio psíquico. É quando o nosso sistema psíquico ele não está equilibrado. Tá? Se parte, tanto com a dissonância cognitiva, mas quanto outros estudos dentro da psicologia, de uma ideia de que o nosso sistema cognitivo ele pressupõe o equilíbrio. Tá? Ele pressupõe equilíbrio, ele pressupõe que as nossas crenças elas estejam em afinidade, que as nossas ações correspondam às nossas crenças. O ser humano pressupõe esse equilíbrio cognitivo. Quando há o rompimento desse equilíbrio cognitivo, ele entra em dissonância cognitiva. Tá? Está dissonante, né? Ele não está convergindo, seja uma cognição com outra cognição aqui em sentido amplo, né? Informação, crença, opinião, né? Ou seja, uma ação com um conhecimento também. Se eu sou vegano, eu não vou comer carne, percebe? Como é simples. Se eu sou cristão, eu acredito em Deus. Percebe? São dois exemplos básicos para se compreender isso. Agora, se eu sou cristão, acredito em Deus, e um terceiro vem e me diz, Deus não existe, a ciência pode provar. Isso me gera dissonância cognitiva. Percebe? Porque essa informação que entra na minha cognição, ela é dissonante com aquilo, com a minha crença anterior, com a minha conduta, com o meu comportamento. Né? Assim como se eu estiver sendo vegano, se daqui a pouco eu comer um alimento, ou qualquer forma de exploração animal, né, no sentido amplo, mas a minha ação não vai estar correspondendo com aquilo que eu acredito. E o nosso sistema pressupõe que não seja assim, que seja harmonizado, equilibrado. Então, a dissonância cognitiva, uma vez que o sujeito está sofrendo com isso, ele vai tentar eliminar para retomar aquele equilíbrio cognitivo. É disso que se trata a dissonância cognitiva. Ela, basicamente, vai partir do equilíbrio para dizer que, quando há desequilíbrio, o nosso corpo responde a isso. Ele responde a isso. Eu vou tentar voltar àquele equilíbrio que é a minha situação cognitiva, psíquica favorável. Então, ou eu posso buscar informações, cognições outras que confirmem aquela minha crença que foi colocada em xeque com alguma informação, ou eu posso adequar a minha decisão a crença diferente que está provocando essa dissonância. Eu tenho alguns mecanismos para lidar com isso, mas é importante ter em conta que o sujeito pressupõe, qualquer um, né? Condição humana nós estamos falando aqui. Estamos falando de que condição humana pressupõe equilíbrio nas cognições, né? Equilíbrio, que o nosso sistema cognitivo ele seja equilibrado, e quando há esse desequilíbrio, de alguma forma, que é a dissonância cognitiva, eu vou tentar eliminar ela. Eu não quero padecer de dissonância cognitiva, eu quero manter esse equilíbrio pleno que me é favorável. Ruiz, e fazendo uma relação desse conceito de deficiência cognitiva com o processo penal, como é que a gente pode trabalhar essa questão? Tem uma pertinência muito grande com a compreensão de que o juiz é um ser humano comum, né? Que é aquilo que nós estávamos falando lá na abertura, sem essa relação direta. Se o juiz é um ser humano comum, como qualquer outro, e é inerente à condição humana a necessidade de eu estar em equilíbrio
porque qualquer desequilíbrio cognitivo, eu vou tentar ficar buscando equilíbrio, eu vou tentar eliminar ele também sofre de dissonância cognitiva. Né? Ele também sofre de dissonância cognitiva, ele também cria primeiras impressões que ele acaba querendo sustentar, porque se vier uma impressão contraditória, vai colocar em xeque aquela cognição primeira, que é a única que ele tinha. Né? Processos decisórios envolvem dissonância cognitiva. Olha que interessante, para que se tenha um paralelo fora do direito, dentro da psicologia da dissonância cognitiva, mas com uma pertinência enorme, porque processo é decisão. Né? Juiz é ato decisório, jurisdição é dizer o direito, né? Etimologicamente, então é decidir. Veja que processo decisório, em regra, se tem cognições favoráveis tanto à decisão que foi tomada quanto àquela que foi deixada de tomar. A menos que haja uma influência muito grande num único sentido e não se tenha nem espaço para se criar um outro sentido e eu ficar na dúvida. Mas é muito comum um processo decisório ser precedido de dúvida. Né? Se eu vou comprar um carro, muito dificilmente eu já sei exatamente o carro que eu quero comprar pelas qualidades tais, e mesmo que eu souber, também é possível que tenha um carro muito semelhante, com as mesmas qualidades ou outras, que vão me deixar em dúvida. Porque na hora talvez de tomar decisão, alguns fatores podem pesar mais para o outro lado. Então, se isso é assim, se sempre uma decisão envolve elementos cognitivos que são favoráveis àquela decisão no sentido que eu estou tomando ela, e outros que contrariam ela porque seriam favoráveis a uma outra decisão, quando eu tomo a decisão, esses elementos que favoreciam a decisão que eu não tomei, eles não desaparecem. Eles continuam lá, me causando dissonância cognitiva. Percebe? Me causa dissonância cognitiva. Eu queria comprar o carro X porque ele era mais potente, né, mais bonito, mas com isso ele gastava mais combustível e era mais caro que o carro Y, que também me interessava. Quando eu compro esse carro, ele não passa a gastar menos combustível e a se tornar barato. Né? O outro carro continua sendo mais barato, gastando menos combustível e aquela cognição está ali. Então, o que eu faço com essa decisão? Se ela naturalmente vai me gerar dissonância cognitiva, porque vai contrariar aquelas crenças que fundamentavam uma decisão diversa, eu vou ter que buscar outros elementos que fortaleçam a decisão que eu tomei. Percebem por que nós temos uma tendência a confirmar as nossas decisões? Uma ideia compensatória. Uma ideia compensatória. Eu tomo uma decisão e eu busco confirmar ela. Por quê? Porque naturalmente ela me causou dissonância cognitiva com a decisão que eu deixei de tomar, com a outra possibilidade que eu tinha. Muito dificilmente só tem uma possibilidade. Isso foi estudado, e isso é muito estudado, inclusive, em situações de guerra. A guerra do Vietnã estudou muito isso, porque se tomavam decisões contra fatos que a CIA dizia que existiam, e uma vez tomada aquela decisão, se buscava confirmar, não, mas ele está no caminho certo, quando vê, é tarde demais, porque já tomaram uma série de decisões. Há sempre um processo natural de uma tendência confirmatória das decisões que nós tomamos, com base nessa dissonância cognitiva, para que eu sempre mantenha o meu equilíbrio cognitivo. Então, isso pensado numa dimensão fora de processo, mas trazendo processo, tem uma pertinência total com a figura do juiz, porque o juiz passa o tempo inteiro tomando decisão. E uma vez que ele toma a decisão, a tendência é que ele busque confirmar aquela decisão que ele tomou cada vez mais. Para quê? Para não entrar em dissonância cognitiva. Porque se ele tomar uma decisão num sentido e tomar outra em outro, ele está entrando numa situação desconfortável psiquicamente, que é justamente o que ele não quer. Então, Luiz, a gente pode dizer que o inquérito policial é a metástase do processo penal nessa perspectiva da dissonância cognitiva do juiz? Sem dúvida. A discussão de se haver uma fase investigatória, né? Chamamos de inquérito policial, é uma delas, né? Pode ser uma comissão parlamentar de inquérito, pode ser um procedimento investigatório criminal, pode ser uma série de fases de investigação, mas vamos usar inquérito policial para falar de uma forma geral. Pressupondo que as investigações elas podem durar quanto tempo quiser, né? Pode durar quanto tempo quiser. Falar em prescrição de pena em abstrato para depois prescrever isso aí é uma ilusão, né? Então, as investigações elas duram muito tempo e a grande maioria das medidas realmente investigativas, por tocarem invariavelmente direitos fundamentais daqueles que estão sendo investigados, elas precisam de intervenção judicial. Elas precisam que um juiz autorize essa decisão.
Não basta que o delegado queira, enfim, ou que o Ministério Público queira e simplesmente tome a medida. Não, ela precisa de uma autorização judicial. Então, como eu estou juntando as coisas, né? Uma investigação dura bastante tempo, ela pressupõe intervenção judicial, que vai ser reiterada, né? E que esse mesmo juiz, da forma como está estipulado no nosso Código de Processo Penal, até a reforma pela lei anticrime, que está suspensa essa parte pelo ministro Fux, em liminar, mas até essa parte, que esse mesmo juiz, tá, que participou dessa investigação por um longo período, está lá 2 anos, vamos dar um exemplo concreto, está lá 2 anos interceptando o telefone de determinado sujeito, em prorrogações sucessivas de 15 em 15 dias, que quebrou sigilo bancário e fiscal, que, dado momento, mandou prender, que, percebe? 2 anos, está lá, participando, quantas decisões tomou contra aquele sujeito. Como é que esse juiz vai ter condições de depois julgar o processo de uma forma imparcial? Como é que esse juiz que participa todo esse período, tomando decisões contrariamente ao investigado, vai ter a tranquilidade, o afastamento necessário para chegar lá na frente e dar a mesma oportunidade para esse acusado se defender? Basta se pensar que a defesa, muitas vezes, vai tomar conhecimento da investigação na oportunidade em que a denúncia foi oferecida e foi providenciada a citação. E aí chega lá no escritório, cliente com uma denúncia formalizada, e a defesa, qual é a função da defesa? Já a primeira função da defesa, apresentar uma defesa preliminar, uma resposta à acusação, causar dissonância cognitiva no juiz. Por quê? Porque ele passou o tempo inteiro ouvindo uma outra versão, chega a defesa e apresenta uma versão completamente diferente. Isso já causa uma dissonância que ele quer evitar, ele não quer isso. Então, o trabalho da defesa, ele naturalmente, num sistema em que é o mesmo juiz para a investigação do processo, é incômodo. É incômodo, é inconveniente. A defesa é inconveniente num processo nesse desenho institucional. Percebe? Então, as alegações da defesa, não à toa nós acabamos vendo absurdos, né, de magistrados que não têm nenhum traquejo para lidar. Compromisso com o contraditório, de fato. Exatamente. Né? Exatamente. Mas, professor, precisamos avançar, hein? Como diria o professor Cademarto no nosso primeiro programa, hein? Precisamos falar de rock por aqui, né? Então, meu querido amigo Ruiz Ritter, por que o rock and roll continua vivo? Olha, Marcelão, o rock continua vivo por várias razões, mas eu penso que a primeira delas, talvez 2 razões principais, né? O rock, ele é resistência, né? Essa é a frase clichê, mas ela é muito verdadeira e é o que faz com que tanta gente tenha essa afeição muito grande e entenda isso como tal. Isso é uma coisa que é de conhecimento geral. Então, quando tu ouve, tu já te sente parte disso. É um fenômeno natural do rock. Mas mais do que isso, o rock é arte. E vida sem arte é morte certa. É morte certa. Vida sem arte é morte certa. Nós precisamos da arte. Nós precisamos do... Claro que a arte aqui pensando num sentido amplo, né? Do transcendente. Nós precisamos do transcendente. A vida é monótona, né? Sem arte. Nós precisamos de saídas, de válvulas de escape para lidar com uma realidade que é dura. Né? Não quero levar para um lado muito filosófico, mas o rock é arte, ele é indispensável. A arte como um todo, ela permeia a vida e vida sem arte é morte certa. Aliás, o Ruiz fala que não quer levar a um lado filosófico, professor Juju, mas uma das bandas preferidas da casa aqui é uma banda que faz um rock e filosofia, né, professor? O que seria do bom rock and roll sem o Pink Floyd, né? Pegue qualquer tema da filosofia e caberá em um dos discos do Pink Floyd. 2 perguntas rápidas, Ruiz. O processo penal, ele pode ser rock and roll? E segundo, o que tu vem escutando de rock and roll ultimamente? O processo penal tem que ser rock and roll. Tem que ser rock and roll, tem que ser resistência, não tem que agradar, não tem que estar lá para agradar ninguém, ele tem que ser pensado para que o sistema seja justo, né? Para que os juízes consigam respeitar essa imparcialidade, profiram decisões adequadas, sem a necessidade de vaidades, né? De agrado. And justice for all, então, podemos dizer. Exatamente. E uma música aí, uma música que eu talvez ande escutando e que conjuga não só o rock and roll, mas conjuga o rock and roll com um grande artista norte-americano de rap, que é o Jay-Z, e eu deixaria aí para quem acompanha, Nambi Encore, Linkin Park, Jay-Z. Opa! Sonzeira, e é um grande produtor que também tem uma perspectiva de resistência, então eu acho que tem tudo a ver com o momento, com a nossa conversa, e eu deixo aí também para que os ouvintes possam acompanhar. Nambi Encore com uma versão acústica de Linkin Park, Jay-Z.
E uma indicação de livro, Ruiz, qual é a que a pessoal, o neófito aqui no processo penal, aquele mais experiente, vai encontrar uma boa inspiração aí nas suas petições e nos seus estudos acadêmicos também sobre o processo penal? Vou dar duas, então, aproveitando essa conversa que para mim foi muito inspiradora, de um proveito pessoal muito grande, e falo isso com a maior sinceridade, o Marcelo sabe disso, porque, enfim, quero deixar duas, então. Uma de processo, um livro recente que trabalha a necessidade de se pensar uma cultura acusatória, uma cultura de resistência, né? E compreender as raízes de por que as coisas são como são. É Autoritarismo e Processo Penal, do professor Ricardo Blechner, um grande amigo, e tem uma obra vasta sobre isso, uma pesquisa riquíssima, que vai deixar muito claro, né? Difícil contestar aquilo que ali está, de por que o nosso código tem uma inspiração num código fascista, né? Gestado no fascismo, e é como é, né? Então, então deixo essa como uma leitura jurídica, né? Que tem tudo a ver com essa conversa, não é sobre imparcialidade propriamente dita, mas esclarece a coisa como um todo. E uma outra leitura, que agora eu fiquei pensando enquanto falamos de rock, é uma leitura, um livro que se chama Pense como um Artista. É um livro do Will Gompertz, que ele é editor de arte da BBC, e ele basicamente procura pontos de convergência, analisando a biografia de Michelangelo, Leonardo da Vinci, escritores também, outros artistas. Ele analisa Caravaggio, e ele procura denominadores comuns do porquê que aqueles artistas chegaram e se consolidaram como tal. Isso tem uma pertinência muito grande para quem tem uma vida que busca arte só como válvula de escape, como entretenimento, né, o direito é mais formatado, mas isso é muito inspirador. Então, deixo também essa para complementar a leitura jurídica. Então tá, muito obrigado, meu querido Ruiz. Aliás, hein, professor Juju, agora vem as suas dicas e vai ser difícil competir, hein, professor? Mas eu confio no senhor, vamos lá. Posso surpreender o senhor, professor? Eu estou aqui para isso, ser surpreendido. Então tá. A primeira dica vai de documentários, são 2 documentários, uma de uma história belíssima que tem tudo a ver com a nossa conversa. O Vicente Foella foi o primeiro técnico campeão da seleção brasileira, e o Vicente Foella foi convencido pelas partes que eram os 22 jogadores da seleção brasileira que deveria entrar o Garrincha e o Pelé na seleção brasileira depois da segunda partida em 58. E o Foella se deixou convencer e tomou a decisão mais certa. E mais, né? Reza a lenda, e é verdadeira, que o Vicente Foella deixava que a seleção brasileira jogasse sem que ele interferisse naquela arte e na disputa, então, do jogo de futebol belíssimo que se jogava naquela época. E os 2 documentários que a gente pode analisar a postura do Vicente Foella e essa história, a primeira é o Isto é Pelé, o primeiro documentário sobre a história do Pelé na seleção brasileira e no Santos, e Garrincha, Alegria do Povo, também falando sobre a história do Garrincha na seleção e no Botafogo. São belíssimos documentários fazendo a justiça a um técnico de seleção brasileira que tomou uma decisão correta, não deixando de se influenciar até pelos atos de ofício, como a gente discute também no processo penal. E a dica de música é para a gente falar um pouco desse tempo difícil, ainda que nós temos um processo penal acusatório já reformado, aí, como disse o professor Marcelo e o professor Ruiz, Hard Times, do James Taylor. Eu adoro essa música, então veja a letra, né, e vai fazer que talvez esse documentário, essa música, faça você pensar um pouco mais no processo penal e como ele poderia ser muito melhor do que ele é hoje, freneticamente aí debatido na academia e nos tribunais. We've seen some hard times, holding it together ain't always easy. Professor, olha, o Ruiz jogou o sarrafo lá em cima, mas eu sou obrigado a dizer que o senhor passou bem, professor. O senhor passou muito bem. Então tá, quero me despedir do meu querido colega de doutorado, meu amigo Ruiz Ritter, lá de Porto Alegre, agradecer o tempo que ele dispensou para a gente hoje. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter estado aqui no Direito Rock, meu amigo. Imagina, Marcelão, eu reitero que para mim foi um prazer pessoal muito grande. E aceitei de pronto e aceitaria novamente com o maior prazer, porque é uma alegria, é um momento de pandemia. Eu acho que o que a gente leva da vida são essas relações, são esses encontros, esses bons encontros que nós tivemos aqui hoje. Então, contem comigo, admirador do trabalho, um trabalho de muito bom gosto, e estou sempre à disposição. Foi um prazer. É isso aí, professor Juju, muito obrigado por mais a parceria, né? Meu
coautor para o Crime Perfeito. E você que nos escuta, fique aí, você que nos assiste, né? Logo mais estaremos de novo para discutirmos outros institutos do direito também, outros discos e outras músicas. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.